Oi gente, eu sou a Isa e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês os livros que eu li no mês de julho, o que eu estou lendo e os livros que eu pretendo ler em agosto. Se você gosta de conteúdo literário, já se inscreve aqui no canal. Me conta também aqui nos comentários qual livro você leu no mês de julho, qual livro você mais gostou e o que você pretende ler ainda esse ano, porque eu vou adorar saber. O primeiro livro que eu quero mostrar pra vocês é do Ivan Turgenev, Diário de um Homem Supérfluo. Esse livro aqui nada mais é do que a história de um homem, né, que está ali no seu leito, né, ele vai falecer. E ele começa falando, né, nesse livro que ele recebe essa notícia e aí ele decide que ele vai escrever um diário. Ele quer falar sobre a vida dele. Só que aí ele chega à conclusão de que ele não sabe o que ele vai escrever porque na vida dele não aconteceu nada. Nada que fosse tão interessante ao ponto dele colocar nesse diário. E ele começa a falar, né, um pouco sobre a sua família e depois ele entra para a história do seu grande amor. Ele começa a falar sobre a sua desilusão amorosa. Então ele vai contar como que foi a história dele, né, quando ele gostava de uma mulher que não correspondeu a ele. E eu tenho percebido que a literatura russa era uma literatura bem densa, embora alguns livros falem sobre coisas muito simples que ao mesmo tempo são tocantes e você consegue refletir muito e pensar bastante, continua sendo denso, continua sendo arrastado, mais difícil de ler, é bem melancólico. Então, eu já li também Primeiro Amor e também já li Memórias do Subsolo, né, que é do Dostoiévski, e Primeiro Amor é do Ivan Turgenev. E são livros que são totalmente diferentes, a escrita é diferente, mas ele continua carregando a melancolia que a literatura russa traz. Então é muito interessante, né? Quanto mais você lê livros russos, mais você quer ler. Eles são muito sensíveis nos temas que abordam. Os autores conseguem fazer isso. E eu acho que é muito também pelo que acontecia, né, nas épocas em que os livros foram escritos, porque, de certa forma, aquilo que estava acontecendo ao redor, né, que o escritor estava vivendo, acaba passando muito pro livro também. Eu gostei muito desse livro, ele é bem curtinho, tá? Ele é bem curtinho, mas não se enganem com o tamanho, porque embora seja curto, ele não é tão rapidinho de ler. Pelo menos eu não li tão rápido quanto eu achei que eu leria. Mas eu gostei muito e pretendo ler outras obras do autor. O próximo livro que eu tenho para mostrar para vocês é Solitária, da Eliana Alves Cruz. E esse livro aqui, gente, conta a história da Eunice e da Mabel. A Eunice é uma empregada doméstica, então o livro vai se passar em duas narrativas, mas nós vamos ter, sim, uma parte narrada pela Eunice e uma parte narrada pela Mabel, que, né, o que elas viveram e o que cada uma sentiam. A Eunice, ela mora num quartinho de empregada dentro da casa, né, luxuosa que ela trabalha. Ela trabalha ali há muitos anos, ela acaba presenciando também um acidente muito forte também, né, ali naquele prédio. Ela tem que criar a filha dela naquele lugar. Então a Mabel, ela é criada dentro desse quartinho da empregada. A Mabel começa a perceber que era necessário ela fazer amizade com a solidão, porque era a única amiga que ela tinha. Então ela foi uma criança que ela não podia chorar, ela não podia rir, ela não podia brincar, porque ela vivia trancada naquele quartinho de empregada, né? Trancada assim, né? Trancada porque ela tinha que ficar ali o tempo todo para não fazer barulho, para que as pessoas não ouvissem ela, para que a patroa da mãe dela não brigasse com ela. Tem outros personagens também envolvidos, a Mabel passa por uma fase muito difícil na vida dela também. E é um livro muito tocante, é um livro muito sensível, porque ele fala sobre um emprego, né, sobre um trabalho que não é valorizado e o quanto que esse trabalho rouba a vida das pessoas. Porque ela vivia naquela casa de segunda a sexta. Então ela só podia sair no sábado e no domingo, né, de acordo com o horário de trabalho dela, para ganhar muito pouco e para viver de uma forma como se ela fosse uma prisioneira mesmo, tanto que o quarto em um certo momento ele acaba virando personagem, porque era o único lugar que elas tinham, o único refúgio que elas tinham era dentro daquele quartinho. E o fato dele ser no diminutivo é porque era tão limitado as coisas para ela, tanto o quartinho quanto o banheirinho, a caminha, era tudo tão pequeno, era tudo tão minúsculo e o mínimo possível que não fazia sentido para a vida que elas sonhavam em ter, né? E o quanto que esse emprego também, ele traz a exclusão da pessoa quanto na sociedade.
Porque a pessoa que começa a se afundar dentro desse trabalho em específico, ela para de viver. Porque ela vive à mercê dos outros, ela vive para cuidar dos outros, ela vive para servir os outros. E aí ela esquece que ela é mãe, ela esquece que ela precisa ter uma vida, que ela precisa ter uma perspectiva, que ela precisa fazer coisas que façam sentido para ela. E o fato da filha dela estar ali o tempo todo com ela acaba não sendo uma coisa tão legal, porque a filha dela se sente muito sozinha. E ela também se sente muito sozinha. Então é uma mãe que tá numa situação muito complicada, que não sabe como sair, e uma filha que tá sufocada de viver, né, aquela mesma rotina todos os dias. Então, se você nunca leu, eu indico muito. É muito bom esse livro, eu gostei bastante. É um livro que traz a desigualdade social, a falta de oportunidade e o quanto que a liberdade, por mais minúscula que seja, é totalmente necessária. Porque às vezes você vive de um jeito que pra você é só aquilo dali que você tem. Às vezes você tá numa situação em que você não se vê em outro lugar, você não vê um final feliz, ou você não vê como sair daquilo dali. Quando o mínimo de liberdade que você tem acaba te despertando a vontade de querer viver, né? Então, é um livro muito bom, eu gostei muito. Se vocês já leram também, me conta aqui embaixo que eu vou adorar saber. O livro, ele acaba enquanto tá rolando a Covid-19, né? O final do livro também eu gostei bastante, então eu espero que vocês gostem também. O próximo livro que eu finalizei foi O Fim dos Sussurros, da Ruta Septis. Eu não sei falar o nome dessa autora. Esse livro aqui, gente, ele é maravilhoso. É uma ficção histórica ambientada em 1989 na Romênia. Ele vai se passar, né, no ano em que houve a Revolução Romena. Aqui nós temos a história de um menino, que o nome dele é Christian, e o Christian, ele é convocado para ser um espião dos líderes ali, né, daquele país. Na Romênia, na época em que ela, né, estava sob o Partido Comunista e sobre a liderança dos Ceausescu, acho que é assim que fala, Ceausescu, não sei falar. Eles recrutavam muitas pessoas da população para serem espiões para o governo. E o que essas pessoas faziam? Elas deletavam tudo que o povo fazia. Então, seja uma palavra maldita, seja uma pessoa que colocasse a sua opinião política em voz alta, tudo que a pessoa fizesse que não estivesse de acordo com o que o Estado queria era, né, denunciada. Então, ninguém podia confiar em ninguém. Você não podia confiar na sua própria família, porque ela poderia ser uma espiã ou um espião. E é para isso que o Christian ele é convocado. Ele é convocado para ser um espião de um homem norte-americano que tá ali pela cidade, né? Aqui se passa em Bucareste. E ele é um livro muito real. Eu pesquisei sobre a Revolução da Romênia e a autora fez um trabalho impecável, porque tudo que ela colocou no livro, gente, são dados, assim, verídicos. Então, é uma ficção histórica que tem muitos e muitos traços do que realmente aconteceu. E foi, assim, um absurdo, né? Esses líderes, eles viviam com uma vida luxuosa e eles esbanjavam muitas riquezas, quanto, na verdade, a população estava cada vez mais pobre. Era uma população que vivia pelo mínimo. Eles não tinham, muitas vezes, o que comer, porque eles trabalhavam o dia todo para ganhar pouquíssimo dinheiro e quando chegava no final do trabalho, eles precisavam enfrentar filas quilométricas para conseguir comprar, sei lá, um óleo de cozinha. Então, é um livro muito tocante, muito triste também saber sobre a história desse povo, quanto de pessoas que foram se perdendo, né? E pessoas que sofreram muito para conseguir sobreviver, porque eles não viviam dentro desse país, não tinha vida, eles sobreviviam. Porque o povo de fora via, né, a Romênia como um país subdesenvolvido, aonde tinha muitas riquezas, e era o que os líderes, né, ostentavam. Eles tinham dinheiro, eles estavam ali, né, na boca do povo como um país desenvolvido, cheio de coisas que agregavam, né, e o comunismo muito em alta também, quando na verdade o país estava cada vez mais pobre, cada vez mais martirizado, cada vez mais triste. Eu gostei muito da leitura desse livro e o nome do livro é O Fim dos Sussurros, porque justamente eles tinham que sussurrar.
né? As casas eram vigiadas, câmeras, aparelhos telefônicos que ouviam o que as pessoas conversavam. Nas ruas tinham repórteres que reportavam tudo ao governo. Então, era uma sociedade que realmente sobrevivia, porque de viver mesmo eles nem sabiam o que era a vida, porque isso daqui não é vida. E a forma que a autora conta é muito boa, ela cria uma história muito linear, ela cria uma história muito amarrada, muito bem escrita, que tem muito a ver com o que realmente aconteceu. Inclusive, esses líderes, quando teve essa revolução, né, na Romênia, eles foram executados e tudo isso foi gravado e colocado na TV, porque foi um marco tão histórico para aquela população, já que eles não aguentavam mais ter a vida que eles tinham, né? Já não aguentavam mais viver daquela forma, que a execução deles foi, tipo, muito rápida, durou, sei lá, segundos, e foi gravado para passar em todos os canais. Então todo mundo viu o declínio desses líderes. Porém, todavia, entretanto, aqui no final a autora coloca as fontes, né, que ela tirou, né, para fazer esse livro. Ela também diz que o fato de ter acontecido essa revolução não acabou com o sofrimento daquele povo. Melhorou, mas não foi de todo 100%, né? Porque também tinha muita coisa para resolver, né? Então, provavelmente não ia conseguir em uma única revolução. Então, o povo ainda continuou. Aqui é a foto da revolução. Aqui é a foto dos líderes, né? Que dirigiam aquele país, né? Então, é um livro muito, muito bom. Então, olha o tamanho do palácio. Olha o tamanho do Palácio de Bucareste, né? Essa cidade onde se passa o livro. Aqui era onde o pessoal morava. Aqui era a fila que eles pegavam para conseguir comprar comida. E assim, gente, é insano pensar sobre a história desse povo, né? Tem documentários também sobre a Revolução da Romênia. Pesquisem sobre esse livro, pesquisem sobre a história do livro. Tenham interesse em ler o livro, porque de verdade, eu não sabia. Eu não sabia sobre a Revolução da Romênia. Então, foi uma ficção histórica que eu gostei muito de conhecer. A autora, né, como eu falei pra vocês, ela coloca as fontes tudo no final do livro. Então, nossa, impecável o trabalho dessa mulher. E eu fiquei com vontade de ler outros livros também. Então, fica aqui como indicação também, se você nunca leu, leia, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito. Agora eu vou falar pra vocês os livros que eu estou lendo, né? Do mês de julho, que eu coloquei na minha meta, mas que eu não consegui concluir, foi O Senhor das Moscas, do William Golding. Gente, eu vi que tem adaptação, eu não sabia que tem adaptação, mas está disponível no Globoplay. Esse livro, ele não me pegou. Ele foi escrito em 1954. Todo mundo que lê esse livro fala que ele é um livro muito brutal. Essas crianças, elas caem ali, né, numa ilha durante a Segunda Guerra Mundial e não tem nenhum adulto no meio deles, então eles começam a criar uma sociedade dentro daquela ilha, começam a viver uns com os outros e isso vai despertando o lado ruim, né, do ser humano, porque aí a gente vê que não é sobre idade, é sobre oportunidade para você ser ruim. Só que a forma que venderam o livro para mim, a forma que eu via esse livro, a expectativa que eu coloquei, elas não foram supridas. Eu li 68 páginas, ó. Eu tô ainda lendo, porque eu quero muito finalizar essa leitura pra eu conseguir assistir a série. Porque eu fiquei com vontade de ver a série. E eu confesso que me deu vontade até de abandonar o livro e assistir a série logo. Só que eu não quero fazer isso. Eu quero, sim, concluir. Só que nessas 68 páginas, a gente até conhece algumas crianças, né? A gente conhece um pouquinho, né, ali, da chegada deles naquela ilha, o que eles estão pensando e tal. Só que não acontece nada. Eu achei uma escrita muito parada. Eu não sei se eu tô lendo no momento errado. Eu não sei. Eu só sei que se ele não fluir, eu vou abandonar e em outro momento eu pego ele. Que tá tudo bem também. Eu não tô mais me forçando a finalizar livro, gente, não. Quanto mais eu venho aprendendo qual é o meu ritmo de leitura, aprendendo sobre quais livros eu gosto e a vontade que eu estou tendo cada vez mais de conhecer os clássicos e me manter nos clássicos, eu não vou ficar forçando a leitura, porque eu vou acabar não gostando, né? Então, ele não me pegou.
possivelmente vai ficar abandonado, né, por um tempo, pra mim voltar depois nele. Mas aí eu conto pra vocês, né? Por enquanto ele tá aqui como leitura em andamento. Agora o livro que eu comecei e eu já queria ler também há um tempo é Calocaína, da Karen Boy. Acho que é assim que fala. Esse livro aqui, gente, ele é uma distopia, tá? Romance distópico sobre a importância da conexão genuína entre seres humanos. Aqui é desenvolvida uma droga. Eu vou falar por alto do que eu sei, porque eu tô na página 22. Eu não li nada ainda, nem entrei na história. Então, pelo que eu sei, é que é desenvolvida uma droga em que as pessoas elas ficam muito felizes. E essa droga que é injetada nas pessoas, né, parece que ela não é voluntária. É obrigatório você consumir, né, isso nessa sociedade. Isso é o que eu sei, tá, gente? Se eu estiver falando doideira, vocês me falem aqui nos comentários. E parece que ela deixa as pessoas muito felizes e as pessoas começam também a serem o tempo todo observadas, você não pode falar nada, que o governo não quer que você fale, você não pode viver como você quer viver, você não pode ter sua própria opinião, porque tem que estar tudo ali, né, regradinho da forma que o governo quer. O que eu comecei aqui, né? Em 22 páginas eu conheci o cientista, que creio eu que foi ele que criou isso aqui, e ele tá preso. Eu não sei por que ele tá preso. Mas pelo que eu percebi, ele tá preso e ele é o cientista que criou essa droga. Mas eu ainda não me envolvi na história, ainda não sei o que acontece, mas eu acho que vou gostar muito, porque eu gosto muito de 1984 e pelo que eu vi, 1984 foi inspirado nesse livro aqui. Então, provavelmente eu vou gostar mais, né? E quando eu li sobre a premissa de ficar alegre e tal, esse negócio assim, eu lembrei, sabe de quê? Daquela série nova que criaram, que ela tá sendo indicada ao Emmy, que é Pluribus. Pluribus, acho que é assim que fala. Que tem uma premissa parecida. Eu assisti um episódio e eu lembrei desse livro aqui. Então eu vou terminar de assistir o livro, vou ver se tem alguma coisa a ver, porque eu não assisti ainda aquela série, mas se tiver, vocês me falem aqui embaixo. E aí eu conto pra vocês, tá? Então esse aqui também é um livro que está em andamento. Agora, por último, dos livros que estão em andamento, né, que eu comecei em julho, mas não consegui finalizar, é Oliver Twist, do Charles Dickens. Esse daqui, gente, eu li 40 páginas. Deixa eu ver. Ó, eu li 40 páginas dele. E assim, em 40 páginas, esta criança já sofreu muito. Eu não sei o que vem por aí. O Charles Dickens, ele escreve muito romance de formação, né? Então esse daqui também é um romance de formação. O Oliver Twist, ele nasceu dentro de uma casa de... acho que é tipo um orfanato. Eu não lembro agora o nome que eles dão, mas é tipo um orfanato, né? Lares temporários, ele nasceu num lar temporário. A mãe dele é encontrada grávida e aí ela dá a luz ali dentro daquele local e ela morre. Quando ela dá a luz, ela morre. E aí, quem escolhe, inclusive, o nome dele não é nem a mãe, é um cara que trabalha lá, se eu não me engano, é o... ai, porque eu tô... é porque ele já foi pra outro lugar, então eu tô meio perdida se é o padre ou não que escolhe o nome dele, mas eu acho que é isso, acho que é o padre que escolheu o nome do Oliver, e inclusive ele escolheu o nome em ordem alfabética, então chegou no T, ele botou Oliver Twist. E esse menino, ele sofre muito, porque o lugar onde ele mora, ele é muito maltratado. Ele não é bem tratado, ele não come direito, então eles dão o mínimo de comida possível para a pessoa conseguir sobreviver, eles dão o mínimo de água possível para a pessoa conseguir, né, não ficar totalmente desidratada, porque desidratado ele já está. E aí descreve aqui como um menino muito magrinho, que tem muita fome, que apanha demais, que sofre demais, e só em 40 páginas ele já mudou, né, de local. Mudou de casa e foi vendido, foi devolvido. Então, assim, vai ser um livro que vai ser difícil. Eu creio que vai ser muito triste esse livro. Como é um romance de formação, provavelmente o protagonista vai ter uma redenção, né? Espero eu que ele não sofra tanto na vida adulta. Mas quando criança, a vida dele não é fácil não, viu? Não é fácil não. E eu vou contar pra vocês também se eu vou gostar desse livro, porque esse livro aqui vai caminhar comigo no mês de agosto. Eu não vou levar ele pra minha viagem, porque eu vou viajar no mês de agosto, mas eu vou continuar lendo ele, eu pretendo terminar ele esse mês. Então é um livro que vai ficar comigo. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês possíveis leituras pro mês de agosto.
que eu vou contar pra vocês no próximo mês se deu certo ou não. São esses livrinhos aqui. São livrinhos bem curtinhos, tá? O primeiro é Noites Brancas, do Dostoiévski, que a maioria aqui eu nem sei a sinopse, porque eu quero mesmo que seja uma surpresa, até porque são livros curtinhos, então eu vou ler ali, né, durante as semanas, enquanto eu estiver fora também, né? Leitura para fazer no ônibus, leitura para fazer no avião, então são livros que são mais curtos e você consegue, né, desfrutar ali bem rapidinho da leitura. Então eu separei Noites Brancas, separei A Steppe, do Chekhov. Todos esses livretos aqui são do Clube de Literatura Clássica, tá? Então, vou levar A Steppe. Aí eu separei Contos do Charles Dickens, que eu já tô lendo Dickens. Então, eu vou levar esse aqui que tem 3 contos, que é Casa de Pensão, O Véu Negro e Para Ler ao Crepúsculo. Vem com esses 3 contos aqui, né, nessa edição. Vou levar. Separei também Os Brusundangas, do Lima Barreto, que quando eu falei que eu ia ler Lima Barreto, vocês me indicaram começar por esse daqui. Então, eu vou levar comigo, né? Caso eu inicie ele e consiga terminar, já é mais uma leitura concluída. A Consciência de Svevo também vai, ó. Gente, são livretos muito curtinhos, então creio que vai ser muito rapidinho de ler. E os últimos 3 que eu vou levar vai ser O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, que aqui nós temos um pescador que tá há 84 dias sem pegar nenhum peixe. E aí ele acaba fisgando um peixe muito grande e ele vai lutar ali com aquele peixe, porque ele não vai aceitar voltar para casa sem aquele peixe. É um livro curtinho. Essa edição aqui, ela tem muitas ilustrações. Olha o tamanho do peixe, gente, comparado ao tamanho do pescador, misericórdia. Esse livro, ele tem muitas ilustrações, é uma literatura de iceberg, né? É um livro que ele é curto, a história, ela é sucinta, mas que ele causa grande impacto, né, na sua mente, de você ficar pensando e refletindo sobre essa história, né? E divagando ali no que o autor escreveu. Então, quero ler... Gente, eu quero ler esse livro aqui no avião. Creio que eu vou conseguir terminar ele enquanto eu estiver no voo, porque ele tem 124 páginas. E a diagramação é muito, muito boa, ó. A letra é grande, é pouco texto na página, então eu creio que eu vou conseguir terminar ele, sim, em um único voo. Aí eu separei também Felicidade Conjugal, do Lev Tolstói. Esse aqui vai ser o primeiro Tolstói, porque uma vez eu comecei a ler Ana Karenina, mas aí eu parei, não tava entrando na história. Então vai ser o primeiro Tolstói que de fato eu vou ler, porque eu pretendo, né, ler e terminar esse livro. Esse aqui conta uma história de romance, se eu não me engano, né, de uma menina que ela se casa, e aí vai falar sobre o casamento dela. Pelo que eu sei por altos é assim, foi publicado em 1859. Gosto muito, né, de literatura russa, como eu já falei nesse vídeo pra vocês, mas já sei que vai ter melancolia, que vai ser denso, já sei. Já sei como é que vai ser, mas aí eu volto pra contar, né, sobre o que eu achei do livro. E por último, que eu vou também levar aí pra agosto pra ver se eu leio, é Flores para Algernon. Esse livro aqui tá dizendo aqui, ó, uma cirurgia revolucionária promete aumentar o QI do paciente. Charlie Gordon, um homem com deficiência intelectual grave, é selecionado para ser o primeiro homem a passar pelo procedimento. Então aqui a gente vai ver a história desse menino. Gente, esse livro aqui eu já comecei, eu folheei, aqui veio com marca-página, né, que é da editora Aleph. A editora Aleph sempre manda os livros com marca-página. Eu comecei a folhear esse livro. Esse livro aqui, como ele é escrito em forma de diário, o personagem, ele começa escrevendo, né, a vida dele, tudo que ele tá passando, o que ele tá sentindo ali depois que ele faz esse procedimento. E a escrita dele é cheia de... ela é cheia de erros, sabe? Ele não consegue escrever muito bem, ele escreve muitas palavras erradas, sem pontuação, tudo. E aí parece que no decorrer do livro a gente vai vendo a escrita dele melhorando. Porque como ele fez esse experimento,
ele vai melhorando, né? O QI dele vai melhorando e parece que ele vai ficar mais inteligente do que os próprios médicos que operaram ele. Pelo que eu vi vai ser isso, ou os próprios cientistas que pegaram ele para fazer esse experimento. Mas pelo que eu pesquisei sobre esse livro e que eu já li sobre esse livro, ele vai ultrapassar a inteligência daqueles que o convocaram para fazer esse experimento. Então, se você já leu esse livro, me conta aqui embaixo que eu vou adorar saber o que você achou também, né? E fala se eu tô certa, gente, nessas sinopses, porque ultimamente eu não tô lendo sinopse, não. Tô entrando no livro sem saber muito sobre e tô gostando muito de fazer assim. Espero que vocês tenham gostado. Todos os livros estarão linkados aqui embaixo. Se inscreve no canal e não esquece de comentar qual livro você leu e qual você ainda vai ler. Beijos, tchau!